Olá, pessoal, bom dia. Quero agradecer a presença de vocês e agradecer o convite do Dr. Patrick e toda a organização aí do Instituto Vivendo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje compartilhar esse tema que eu gosto tanto, que são os tratamentos de reprodução assistida, e hoje a gente vai ter um foco bem importante no tratamento da fertilização in vitro. A fertilização in vitro é um tratamento que começou em 1978, foi descrito o primeiro nascimento. Eu coloquei para vocês uma foto da capa do jornal que foi publicado no nascimento de Louis Brown. Foi o primeiro bebê que nasceu através da fertilização in vitro. E esse é um tratamento que vem ajudando mulheres em todo o mundo. A gente já tem hoje mais de 6 milhões de bebês que nasceram através das técnicas de fertilização in vitro. Talvez vocês lembrem do nome antigo, que seria o bebê de proveta, e hoje o nome técnico que a gente mais usa realmente é a fertilização in vitro. Agora, pensando um pouquinho por que o tratamento de fertilização in vitro, e aqui eu vou falar o nome FIV, que seria uma abreviação para fertilização in vitro. Então, por que a FIV pode ajudar mulheres com endometriose? Por que a gente fala tanto desse tratamento para mulheres como você que tem essa doença? Se vocês se lembrarem, na aula do Dr. Luiz, muito do que ele falou foi que durante o desenvolvimento da doença, existe um processo de aderências pélvicas, ou seja, as estruturas começam a ficar grudadas. E isso pode dificultar o funcionamento normal da tuba uterina. E, eventualmente, até em casos mais graves, acontecer uma obstrução das tubas. E a tuba, ele também mostrou na aula para vocês, a tuba é uma estrutura muito importante que vai permitir o encontro do óvulo com o espermatozoide. Se a tuba uterina está obstruída, esse encontro não consegue acontecer dentro do corpo da mulher. Esse encontro vai ter que acontecer fora do corpo. Esse tratamento é a fertilização in vitro. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um pouco das etapas, do passo a passo de como funciona esse tratamento, mas de cara a gente já tem uma ideia muito grande por que a FIV pode ajudar. Se você tem uma obstrução, o espermatozoide não encontra o óvulo. Em algumas pacientes, a gente não vê a obstrução em si. Só que, como vocês perceberam, a tuba não é simplesmente um cano que vai permitir que o óvulo vá para um lado e o espermatozoide vá para o outro. A tuba uterina, ela tem uma atividade, ela precisa conseguir capturar o óvulo, tem cílios lá dentro da tuba que vão precisar bater. E às vezes a função da tuba uterina não está boa. O Dr. Luiz deixou isso bem claro na aula, acho que ficou bem explicativa a forma com que ele mostrou os desenhos. E se você não tem um bom funcionamento da tuba uterina, se o espermatozoide não consegue chegar até o óvulo dentro do corpo, a gente vai ter que promover esse encontro fora do corpo. Vem daí a ideia de fazer uma FIV. Como que funciona o tratamento? Todo mês, o que acontece dentro do seu corpo quando você não está usando anticoncepcional? A gente tem no ovário das mulheres vários folículos. Eu vou falar bastante essa palavra aqui. O folículo é como se fosse a casa do óvulo. Dentro de cada um dos folículos vai ter um óvulo. Em um ciclo natural, normal, um desses folículos, que é nessa imagem, essa bolinha preta que vocês estão vendo aí nos ovários, dentro de cada um desses folículos tem um óvulo. Um desses vai ser selecionado, vai crescer e vai ovular. Os outros folículos a mulher perde. No mês seguinte surge um novo grupo de folículos, em que um vai crescer, vai ovular e os outros você vai perder. Todo mês esse processo vai acontecendo. Por isso que nós, da espécie humana, diferente de cachorro, que engravida de 3, 4, uma ninhada, nós, da espécie humana, em geral, engravidamos de um por vez, porque a gente só libera um óvulo por vez. No tratamento de fertilização in vitro, o que a gente quer? A gente quer conseguir um grande número de óvulos para conseguir formar um grande número de embriões e, assim, aumentar nossas chances de sucesso. Então, eu mostrei para vocês aí uma imagem de um ultrassom no começo do ciclo. E aí nós vamos aplicar medicações que hoje são medicações injetáveis, medicações subcutâneas, para estimular a atividade do ovário. E o que a gente quer é isso, que vários folículos cresçam ao mesmo tempo, para a gente conseguir maximizar, a gente conseguir aumentar a nossa chance de sucesso. Então, nessa outra imagem, vocês vejam como essas bolinhas que eram pequenininhas começam a crescer, elas chegam até um tamanho de 1,5 a 2 centímetros. E nesse momento, nós marcamos a retirada dos óvulos. No momento da retirada, é um procedimento feito sob anestesia, tipo sedação, é considerado de uma forma ou de outra um procedimento cirúrgico, mas seria uma cirurgia mais simples.
A paciente toma uma anestesia, mas é uma anestesia tipo sedação, só para ela dormir, não ter dor, não se mexer. E aí nesse desenho está mostrando para vocês. Então o médico vai fazer um ultrassom transvaginal e acoplado nesse aparelho vai ter uma agulha. Nós vamos entrar com essa agulha dentro do ovário e vamos aspirar esse líquido que está dentro do ovário e lá dentro vai estar o óvulo. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo mostrando isso, um procedimento que eu realizei. Então, essa linha mais branquinha que está se mexendo é a agulha, e essas bolinhas pretas são os folículos. E aí vocês vejam que eu entrei aí em um folículo, e estou aspirando todo o líquido, isso está vindo para um tubo de ensaio, e esse tubo de ensaio eu vou passar para a minha embriologista, para que ela consiga olhar. Aí tem mais uma imagem entrando dentro do folículo, e esvaziando, olha como ele vai murchando, e vai diminuindo de tamanho, a gente está aspirando líquido, para levar os óvulos para o laboratório. Nesse mesmo dia que é feita a coleta dos óvulos, também é feita a coleta dos espermatozoides. E isso vai para o laboratório. E tem duas técnicas hoje que nós utilizamos para fazer o processo de fertilização. A fertilização in vitro clássica, que é pegar o óvulo e colocar milhares de espermatozoides juntos para que um entre, que seria essa imagem aqui, esse vídeo. Então a gente tem um óvulo, vocês vejam que tem um monte de pontinho preto mexendo em volta do óvulo, esses são os espermatozoides. Então estão todos eles tentando entrar dentro do óvulo para fazer a fertilização in vitro. Essa seria uma fertilização no laboratório, mas de uma forma ou de outra um pouco mais natural. E a gente tem uma técnica que é uma técnica mais avançada, que tem sido utilizada no mundo inteiro, que seria a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. A embriologista vai injetar um espermatozoide dentro do óvulo. Então, vamos ver aqui na pontinha da agulha, vai vir um pontinho preto, que é o espermatozoide. A embriologista vai entrar com a agulha dentro do óvulo. Primeiro ela aspira um pouquinho de material para ter certeza que está lá dentro. E aí vai injetar o espermatozoide, uma imagem bem bonita, né? Essa é a ICSI, o processo então de fertilização no laboratório. Esses embriões que vão ser formados no laboratório vão começar a se dividir. E aqui eu trouxe um vídeo para vocês verem o processo de divisão. Todas as etapas são acompanhadas no laboratório. Então tem a primeira divisão celular, uma célula virando duas. Depois essa célula, que eram duas, viram quatro. E esse processo é contínuo, a célula vai se dividindo, passa para ser um embrião de 8 células no terceiro dia de desenvolvimento. E aí o embrião continua a se desenvolver no laboratório, começa a aumentar e replicar o número de células, um processo que começa a ser acelerado. E aí a gente já perde, eu já nem sei falar quantas células tem aí, até formar um embrião chamado blastocisto, que é um embrião que tem mais de 100 células, que é um embrião que a gente gosta de transferir, é um embrião muito desenvolvido, um embrião bem avançado, que tem uma altíssima chance de gravidez. Vou deixar aqui até o final para vocês verem esse embrião super desenvolvido. No momento em que nós temos esses embriões em mãos, nós vamos selecionar o melhor embrião ou os melhores embriões e vamos fazer a transferência para dentro do útero. Então, a embriologista, depois de todo esse preparo, depois de todo esse cultivo, ela me devolve o embrião, ou para o médico que está fazendo o tratamento, e a gente vem com um catéter bem fininho, bem flexível, um procedimento que é indolor, procedimento que é feito com a paciente acordada, inclusive o casal acompanha um momento bem emocionante do tratamento, em que nós selecionamos esse embrião, e colocamos dentro do útero, e aí alguns dias depois, 9 dias a 12 dias depois, fazemos o teste de gravidez para saber se o tratamento deu certo. E aí vem uma grande questão, mas doutor, eu tenho endometriose, será que essa doença pode atrapalhar a minha chance de engravidar? Será que a fertilização in vitro realmente vai dar certo, vai resolver o meu problema? Tem vários estudos que já avaliaram isso. Qual que é o impacto de ter um diagnóstico de endometriose? Vocês sabem que endometriose pode causar infertilidade, mas a boa notícia é que para a maioria dos casos, a fertilização in vitro consegue passar esse problema. Então, para a gente não faz muita diferença do ponto de vista de resultado, se a infertilidade está sendo causada por um fator masculino, se está sendo causada pela endometriose, se está sendo causada por uma infecção nas tubas uterinas e uma obstrução por causa dessa infecção, se está sendo causada por um ovário policístico. Quando a gente analisa as chances de sucesso com a fertilização in vitro, na média, a gente tem um bom resultado para todas as pacientes, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Uma segunda dúvida, um segundo medo é, será que
eu posso ter algum prejuízo da minha endometriose, eu ficar fazendo essa estimulação, eu vou receber esses hormônios, e eu sei que a endometriose tem a ver com hormônio, será que isso pode prejudicar a minha endometriose? Essa é uma segunda boa notícia, que os estudos mostram que a gente não observa uma recorrência da doença por causa da fertilização in vitro. Tá? Então, são dois fatores bastante importantes, que são dúvidas relevantes e que trazem boas notícias, que a endometriose não parece trazer um problema muito grande quando a gente faz a fertilização in vitro. E claro que aqui eu estou falando numa média, tá? Eu não estou falando do seu caso específico, eu estou falando numa média, em estudos populacionais. E em relação à chance de sucesso, será que a fertilização in vitro vai dar certo? Será que eu vou conseguir engravidar? Existem alguns estudos para fazer essa análise, existe uma calculadora da Sociedade Americana de Reprodução Assistida, que você coloca os seus dados e ele traz uma chance de sucesso, e eu fiz algumas simulações para trazer os resultados para vocês. Nessa simulação, então a gente vê pacientes de 32 anos com endometriose, e aí eu coloquei o peso e a altura para fazer uma conta simples, uma paciente de 1,60 m com 60 quilos. A chance de gravidez de bebê em casa, que seria esse termo que a gente usa de nascido vivo, então bebê em casa, depois de uma tentativa de fertilização in vitro, algo em torno de 40%, depois de 2 tentativas, 58%, depois de 3 tentativas, 70%. Então, esses números já mostram que a fertilização in vitro não é a solução de todos os problemas, que existe sim um grupo de pacientes que vai tentar fazer o tratamento e que não vai conseguir engravidar, mas a maioria delas, pelo menos na primeira repetição, vai conseguir. Então, é um tratamento muito bom que pode ajudar muitas mulheres a conseguir a gestação. E só para mostrar para vocês, pacientes com 35 anos, a mesma coisa, as mesmas características, mas com 35 anos, diagnóstico de endometriose, a chance de gravidez... Desculpa, acabei de ver que ficou ao contrário. O primeiro essa chance que apareceu agora é de 32 anos, essa segunda é de 35 anos, e essa última, 40 anos, a chance de cair para 22%, então uma chance bem menor, né? Por isso que a idade é um fator muito importante. A gente não pode ficar bobeando, a gente não pode entender que esse tratamento ajuda, mas que ele não é garantido. E aí vem o questionamento, né? Como que a gente vai conseguir engravidar? Como que eu vou escolher o melhor tratamento? Tem cirurgia, que o Dr. Luiz falou, tem agora a fertilização in vitro. Essa decisão é uma decisão complexa, difícil, que a gente tem que ter bastante cuidado e entender que não existe uma receita pronta, não existe uma resposta definitiva ainda hoje. Eu vou mostrar para vocês um fluxo de acompanhamento e de decisão que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e ele pode ajudar a entender melhor como proceder nesses casos. Essa decisão do tratamento, ela tem que ser em conjunto entre o médico e o casal. A gente tem que levar em consideração as opiniões do casal, os desejos, os sintomas, a característica da doença, as chances de sucesso, o acesso a cada um dos tratamentos para decidir realmente qual que vai ser o caminho. Basicamente, como que a gente faz essa análise? Quando eu tenho uma paciente com endometriose e infertilidade, primeiro eu analiso, existe alguma lesão complicada, alguma lesão grave? E as lesões complicadas seriam essas, o endometrioma acima de 6 centímetros, lesão no ureter, no íleo, no apêndice, ou uma lesão no intestino, no reto sigmoide, que tem sinais de suboclusão. Nesses casos, a gente tem que pensar na cirurgia, porque a doença está muito grave, ela precisa ser operada, ela pode trazer algum risco para a saúde da paciente. A segunda pergunta que a gente faz, considerando que não tem uma doença complicada, que é a maioria das pacientes, a gente faz uma pergunta para a paciente, a gente analisa, existe um quadro de dor? Porque muitas pacientes com endometriose e infertilidade, elas não têm dor. O único sintoma é a infertilidade. Então a gente faz uma segunda análise, essa paciente tem dor? Quando a resposta é não, nós pensamos em fazer os tratamentos de reprodução assistida, por exemplo, a fertilização in vitro. Então pacientes com endometriose que não têm dor, a gente não pensa direto na cirurgia, a gente pensa primeiro nos tratamentos de reprodução assistida. Se você fez o tratamento, repetiu o tratamento e não engravidou, aí talvez nesse momento você possa pensar na cirurgia. Agora, a paciente que tem dor, que talvez seria a grande maioria de vocês, tem dor, tem infertilidade, tem endometriose, a gente vai avaliar as características de cada casal. Então eu tenho uma mulher que tem boas chances de engravidar, é uma mulher jovem, que tem pouco tempo de infertilidade, que tem uma boa reserva ovariana, que tem um número bom de óvulos.
e que não tem outros fatores de infertilidade, por exemplo, não tem um fator masculino, a única causa da infertilidade é aquela endometriose. Eu acho que se eu fizer uma cirurgia, talvez essa paciente possa até conseguir engravidar espontâneo, como o Dr. Luiz mostrou naquele índice. Então, existe uma boa chance de gravidez natural depois da cirurgia. Nesses casos, a gente vai pensar na cirurgia. Agora, se eu estou lidando com pacientes com mais de 35, mais de 40 anos, que tem uma reserva ovariana baixa, que tem um tempo de infertilidade muito longo, pacientes que têm outros fatores de infertilidade, tem um fator masculino grave associado, tem alguma questão aí que, além da endometriose, pode dificultar, nesses casos, a gente vai pensar em ir direto para um tratamento de fertilização in vitro. A gente fala que o prognóstico, que a chance de sucesso natural é baixa, então a gente não pode ficar perdendo muito tempo, não faz tanto sentido pensar numa cirurgia no primeiro momento, na primeira avaliação, a gente pensa para fertilização in vitro. E aí, caso fez o tratamento, repetiu o tratamento, não engravidou, talvez você possa discutir a realização de uma cirurgia nesse momento. Eu sei que parece aqui super complexo, e é óbvio que a ideia não é que você simplesmente veja essa aula, veja esse slide e falar, agora eu já sei o que eu tenho que fazer no meu caso. Isso aqui é para te explicar mais ou menos como que eu e grande parte dos ginecologistas faz um raciocínio quando está atendendo uma paciente com endometriose e infertilidade, e como que a gente orienta a nossa decisão. Mas como eu falei no último slide, a gente tem que ter uma decisão compartilhada. Depende também muito dos sintomas da paciente, da opinião da paciente, do acesso, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Para decidir o tratamento, a gente quer sempre ter uma decisão certeira, dar um tiro aí no meio do alvo, e a gente sabe que nem sempre isso acontece, por isso que uma conversa muito grande entre o casal e o médico é fundamental para escolher o melhor tratamento, e aí uma vez que esse tratamento for escolhido, a gente vai fazer de tudo para que dê certo. A gente sabe que o tratamento da infertilidade não é fácil, e quando você tem a endometriose associada, paciente com dor, paciente com sintomas, o tratamento acaba ficando mais complexo do ponto de vista físico, emocional e até psicológico. Então, para mim é super importante estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho desse raciocínio, de como a gente pensa. Eu espero que tenha ajudado. O que a gente quer é isso, né? É trazer um resultado positivo, trazer um momento de bastante alegria para os casais. A gente sabe que essa jornada não é fácil, precisa de bastante união entre o casal, entre o homem e a mulher, mas mostrando para vocês que sim, é possível. Não é fácil, não é simples, mas é possível. A gente vai ter que lutar atrás desse sonho, a gente vai ter que correr atrás, a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que se dedicar, mas com certeza é possível. Legal, pessoal, obrigado pela presença de vocês. A gente vai continuar agora trazendo alguns casos clínicos de dia a dia do consultório, a pacientes que nós atendemos. E eu tenho certeza que vai trazer tanto informações para vocês, quanto trazer um momento de esperança também.